Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor reine no seu lar, na sua casa, na sua família. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente. Hoje nós vamos para o capítulo 3 de Marcos. Vamos lá? O homem da mão ressequida. Olha como que Marcos ele enfatiza os milagres do nosso Senhor Jesus. Enfatiza bem nos milagres, todos os milagres do Senhor. E é lindo ver como que ele descreve. Ele é bem resumido, né? Ele resume bastante, mas ele fala dos milagres de Jesus, que é um servo sempre em atividade. Esse Cristo, né? Marcos, ele registra 18 milagres, mas apenas 4 parábolas e 2 discursos. Então, ele fala sobre Jesus, o servo fiel em sua atividade, sempre em atividade. Versículo 1. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão ressequida, uma das mãos ressequidas. E estavam observando Jesus para ver se ele curaria no sábado. Olha como que as pessoas ficavam ali observando o nosso Senhor Jesus, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram como? Em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e em como lhe tirariam a vida. Já estava o quê? Planejando tirar a vida de Jesus. Aquele que estava curando, aquele que estava libertando, transformando, eles já estavam planejando tirar a vida do Senhor Jesus. Aí retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judeia. De Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de o não comprimirem. Ou seja, Jesus ia ficar no barco e a multidão ali, beira-mar. Pois curava muitos, e de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expulsasse a publicidade. Depois, subiu ao monte e chamou os que com ele quis, e vieram para junto dele. Jesus escolheu quem que ele quis chamar ali para ir com ele no monte. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Gente, os parentes de Jesus, né? Tiago, que escreveu o livro de Tiago, ele era irmão de Jesus. Mas aqui ele não cria ainda em Jesus. Os irmãos de Jesus, eles creram depois que Jesus morreu, que eles foram crer. Judas, né? Aquele que escreveu o livro de Judas. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido, contra si mesmo tal reino não pode subsistir.
Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem ao filho do homem, dos homens. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Falando do nosso próprio Cristo, né? Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Ou seja, nós somos irmãs do Senhor Jesus, porque desejamos cada dia fazer a vontade de Deus. Então, esse capítulo tem 5 partes. Primeiro, Jesus, mais uma vez, cura no sábado. Ele cura muitos à beira-mar. Ele escolhe os 12 discípulos. Ele ensina sobre o pecado imperdoável e sobre a família. Então, Jesus é aquele que sempre está ali, ó, ensinando com amor. Ele está servindo o tempo inteiro. E nós podemos ver que ele escolheu os discípulos. No outro livro, fala que ele saiu para orar primeiro, para escolher. Ou seja, tudo que nós devemos fazer, gente, tudo na nossa vida, pedir uma direção de Deus. Mas até mesmo na direção de Deus, vai vir pessoas que podem trair, como aconteceu com Jesus. Ele orou, pediu direção, e Deus enviou, né, para chamar os 12 discípulos, e mesmo assim Judas estava ali no meio. Então, entenda, tem coisas que vai acontecer na nossa vida, mesmo na direção de Deus, Deus vai permitir algo para ver a nossa fé, para ver como que nós vamos agir. Então, nós devemos sempre estar firmado em Deus, no poder da palavra, orar todos os momentos e a nossa fé não ser abalada com as circunstâncias que acontecem no dia a dia. Ou seja, até mesmo com uma traição, a nossa fé não venha a ser abalada, com um olhar torto, com uma fofoca, para não abalar a nossa fé. E quando fala aqui sobre o pecado imperdoável, vamos ler aqui, vou ler aqui para vocês, no verso 22, lemos que os escribas, pela própria profissão, se exerciam, vieram em comitiva, né, de Jerusalém para a região da Galileia. E eles que vieram para quê? Observar. Eles estavam o tempo inteiro observando Jesus. O tempo inteiro eles já queriam armar uma cilada para prender Jesus. E eles estavam ali, né? E falando que Jesus estava possesso. Olha, e Jesus explicou como pode um demônio expulsar outro demônio? Não tem como. Se Cristo estava ali, ele estava expulsando as palavras ruins, os demônios. E a palavra Beuzebu que eles falaram é a junção de 2 palavras, conforme nos explica a Bíblia de estudo. Beuzebu, nome dado ao diabo como chefe dos demônios. Olha como que eles estavam chamando o nosso Senhor Jesus. Nome depreciativo, com que os antigos hebreus costumavam a dar o cananeu Baal. Chamava o deus cananeu Baal. Ou apontava, né, Bezebu podia significar Deus do estrume. Portanto, afirmar que Jesus estava possesso e expelia demônio por essa divindade pagã era de fato monstruoso. Olha como que eles estavam tratando o Senhor Jesus. Mas as obras que Jesus realizou foi por meio do Espírito Santo. E nós cremos na Bíblia que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo e foi ungido pelo poder do Espírito Santo para a realização do seu ministério. Portanto, aqui vemos sendo caluniado. Jesus estava sendo acusado por estar fazendo milagres por instrumentalidade do diabo. Ele estava sendo acusado por isso, quando na verdade estava fazendo milagres por meio do Espírito Santo. Então, Jesus, ele explicou, não tem como, né? O reino, Satanás se levantar contra si, está dividido, não vai subsistir. Então, ele deu essa explicação ali. Mas nós sabemos que Jesus, ele é o Senhor, ele é aquele que
foi ungido, nasceu pela obra do Espírito Santo. Ele é aquele que orou ao Pai para enviar o Espírito Santo que hoje habita em nós. Nós temos hoje o Espírito Santo habitando em nós. O mesmo Espírito que ajudou Jesus, que ungiu Jesus, o mesmo Espírito que estava com o Senhor Jesus todo momento, hoje ele habita em nós. E no último, né, na parte 5, que fala da família de Jesus, né, os parentes, sua mãe, seus irmãos, estavam lá fora. Mesmo sem ser o foco aqui, vale a pena ressaltar que Jesus foi criado numa família normal. Deus escolheu uma família humilde para criar Jesus. Uma família nos padrões judaicos. A família era formada por José e Maria, os irmãos Tiago, José, Judas, Simão, e pelo menos 2 irmãs. Nessa época, José já não era mais mencionado. Eles eram unidos e demonstravam preocupação com o bem-estar do irmão mais velho, que é Jesus, mesmo não crendo nele. Eles, né, preocupavam, mas não criam no Jesus. Eles foram crer depois que ele morreu e ressuscitou. Sem entender a dimensão espiritual da sua presença, sem entender a sua responsabilidade ministerial, quiseram retirá-lo, porque criam que ele estava fora de si. A família dele estava achando que Jesus estava fora de si, conformando a completa descrença por parte daqueles que tinham convivido com ele até pouco tempo antes. Esse relato continua nos versos 31 a 35, quando informaram a Jesus que sua mãe e seus irmãos estavam lá do lado de fora, procurando, pedindo que ele fosse ter com eles. Por não compreender o significado que estava acontecendo e quem, de fato, ele era, a família queria colocá-lo sob uma proteção. Quem, de fato, Jesus era. Ainda eles não tinham entendido. Eu fico imaginando a vida de Maria. Ela, quando o Espírito chegou até ela, falou que ela ia gerar, tal, ela já sabia, né, que estava gerando o Filho de Deus, ela tinha consciência, e tem alguns versículos que, algo que acontecia, Maria guardava isso no seu coração. Quando Jesus, com 12 anos, não lembro qual é o evangelho, se foi João, se foi Mateus, ficou lá no meio dos, né, dos estudiosos, das pessoas, vamos dizer, os líderes da igreja, Jesus, com 12 anos, estava lá conversando com eles. Aí, quando Maria voltou, ficou 3 dias, gente, 3 dias de caminhada. E quando foi procurar, cadê Jesus? Não estava com eles? Voltaram de novo. Aí, encontrou Jesus lá no templo, ela está assim. Aí ele, uai, por que vocês estão me procurando? Vocês tinham que saber que eu estava na casa do meu pai. E tudo que Maria via ali, Jesus fazendo, ela guardava no seu coração. Mas o amor de uma mãe, nós que somos mãe, nós sabemos, né? O quanto foi difícil para Maria. Então, assim, ela queria sempre protegê-lo, queria sempre estar com ele ali para proteger. E ela foi atrás dele nessa intenção, de colocar sobre sua proteção. Mas, na verdade, esse relato mostra a família de Jesus dificultando e embaraçando a prática do seu ministério. O sentido, às vezes, era de proteção, mas aí estava desviando, atrapalhando o ministério de Jesus, desviando a atenção. Pensava que ele estava fora de si e não conseguiam mais controlar a situação. Jesus, então, conforme nos versos 33, olhando ao redor para aqueles que estavam ouvindo, e ele falou assim, olha, eis aqui, ó, minha irmã, meu irmão, minha mãe, é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É nós, quando nós dedicamos, nós entendemos quem o Senhor Jesus é. Ele apontou para eles, aqueles que estavam ouvindo, mesmo sem saber a origem, mesmo sem saber a história, a posição social, financeira, Jesus não olha isso. Se você tem dinheiro ou não, se você é bonito ou feio. Jesus não olha isso. Ele nos chamou, ele morreu para nos chamar, para nos resgatar, e nós somos a sua família. Jesus considerou como família aqueles que davam atenção e queriam ouvir os seus ensinamentos. Então, ele nos considera, ele nos chama amigo, nos chama de irmã, de filha, de amiga, quando a gente dedica tempo para buscar, para entregar a nossa vida ao Senhor. Por isso que, ó, devemos sempre ler a palavra, conhecer cada dia mais quem é esse Jesus, é aquele que é manso e humilde, aquele que veio para servir, e é isso que ele tem para nós, nos ensinar. Então, vamos continuar nesse propósito. Alessandra está de parabéns, já está no livro de Samuel, e já leu aqui com a gente também os outros livros, né? Alguns livros da Bíblia, e agora nós estamos lendo Marcos. Olha que vitória, olha que conquista. E é assim, através da leitura, nós vamos aproximando mais ainda do nosso Senhor. Alguém deseja comentar algo desse capítulo?
Eu tava olhando aqui, Jenny, do capítulo anterior, capítulo 2, que Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus mais operou milagres. E lá em Lucas fala que para ela ia ser pior do que Sodoma e Gomorra. E, tipo assim, eles não valorizaram os milagres de Jesus, não deram valor, né? Então a gente tem que tomar cuidado e valorizar, né, o que o Senhor fez por nós. Não só por interesse de milagres ou de bênçãos, não. Mas muito É, cuidado com isso. isso é verdade, não só por interesse, um lugar que Jesus fez tantos milagres e depois, né, ter esse nome. Meu Deus do céu. Mais alguém deseja comentar algo? Não? Jesus abençoe vocês. Amanhã a gente vem para o capítulo 4, se Deus permitir, viu?